E agora o nosso delicioso quadro Almoce Conosco, que a gente grava sempre lá no Bar Sela Plancha, que está com nova roupagem. O restaurante está totalmente diferente, você tem que conhecer. Lembre-se, ele fica lá na 209 Sul. E além dos frutos do mar, está com um cardápio variado, inclusive de pratos executivos. Você não pode perder, não. Bom, e no nosso quadro Almoce Conosco dessa semana, convidamos o secretário-geral do PTDF, Ricardo Vale. Ele vai falar sobre política e sobre a sua trajetória também aqui no Distrito Federal. Então assista esse delicioso quadro Almoce Conosco. Então, agora é o nosso Almoce Conosco, com o diretor executivo do Grupo de Comunicação Tendência e Negócio, Alex Dias, que recebe o secretário-geral do PT, Ricardo Vale, que também é presidente do Sobradinho. Ricardo, tanta coisa para falar. Olha, só de esporte tem muito em época de Copa. Mas eu queria pedir licença e te perguntar da sua biografia, né, para as pessoas saberem um pouquinho da sua história aqui na cidade. Tá bom, eu sou o Ricardo, eu sou filho, né, de pioneiros aqui da cidade, família de 12 irmãos, metade deles envolvido com a política, aqui, desde os anos 80. Mas é por causa dos seus pais ou não? Vocês mesmos tomaram Eu acho que meus pais também, né, estiveram aqui na construção de Brasília, enfim, viveram muito aquele momento político e eles acabaram que influenciando a gente também, né? Mas um pai taxista, uma mãe dona de casa, né, e que tiveram uma dificuldade muito grande de criar 12 filhos. Mas, enfim, foi um momento extremamente rico, né? 12 irmãos, a família. Muita gente, né, Ricardo? E na adolescência a gente vai para o PT, com 18 anos ali, sai do movimento estudantil e ajuda a fundar o partido no final dos anos 80. E Ricardo, ser secretário-geral de um partido, o que é isso? Olha, é uma situação extremamente de muita responsabilidade, né? E você ser secretário-geral do PT do Distrito Federal é motivo de muito orgulho. Nós que ajudamos a fundar o PT, né? E hoje está aí na linha de frente do partido, ajudando as decisões partidárias, ajudando inclusive o governo aqui do Distrito Federal, o próprio governo federal e as coisas boas que a gente tem feito, né? Tanto no Brasil como aqui em Brasília, não deixa a gente muito feliz. É uma atribuição extremamente difícil, né? Mas extremamente prazerosa quando você vê políticas públicas sendo realizadas, enfim, então... Com certeza. E como integrante do governo, você passou por uma secretaria muito importante, que você tirou de lição daí? Participei da Secretaria de Governo, ajudei o governador Agnello durante um ano e a gente viu como é difícil, né? Como é difícil essa tarefa de governar o Distrito Federal. Pois é, e vocês ainda pegaram um início de governo muito difícil, né? Difícil, a situação do Distrito Federal estava muito complicada quando o nosso governo assumiu, quando o governador Agnello assumiu o governo. Então não foi fácil, aqueles 2 primeiros anos ali foi muito difícil a gente arrumar a casa, né? Preparar, mas a gente sabia que as respostas viriam agora no terceiro e no quarto ano. Então você vê já que hoje o governo dá respostas em praticamente todas as áreas. Isso. E também em 4 anos não se resolve problemas históricos, né? Saúde, por exemplo, é um problema histórico, né? Sim, e se as coisas estivessem bem, estivesse tudo funcionando, mas não estavam, né? Tivemos uma crise profunda. Se fosse só continuidade, tivemos uma crise profunda em todas as áreas. O descaso foi muito grande com essa cidade, mas estamos trabalhando e estou muito feliz e satisfeito com o nosso governo e muito orgulhoso de ter participado dele. Depois do nosso intervalo, Ricardo, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história ligada ao esporte. Eu sei que você é bom de bola, a gente está em Copa do Mundo, você tem que falar sobre isso, não, Alex? É bom de bola mesmo. Então a gente volta depois desse breve intervalo. Fiquem ligados, porque a gente volta já já. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Vai aproveitar a vida? Vai!
Deposite suas economias na poupança Sicoob e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Sicoob tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Sicoob, associado a você. Então, voltamos rapidinho, né, para o nosso Almoço Conosco. Eu e Alex Dias aqui com o Ricardo Vale. Ricardo, eu falei que vou perguntar de esporte e tal, quero muito perguntar sim, mas antes eu queria saber como é que você vê que o eleitor vai votar, como é que ele vai exercer essa cidadania nessas eleições, e porque a gente também está com Copa, eleição, tudo junto, como é que vai ficar a cabeça do eleitor? Eu vejo assim, essas eleições umas eleições que vão ser diferentes de todas as outras. Um pouco em função dessa questão das redes sociais, né? Ah, sim. E o deputado, quer dizer, esse mandato de deputado distrital, o que um deputado realmente ele pode fazer, até onde vai o poder dele de articulação, enfim, né, para poder realmente atender às necessidades e os pleitos do cidadão? Eu acho que um deputado distrital ele tem que estar preocupado com o todo. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma militância muito forte no esporte e no movimento cultural. Mas eu não posso só olhar para esse setor, esse segmento. Não, um deputado distrital ele tem que... E eu sou de Sobradinho, eu nasci em Sobradinho, né? Evidentemente que lá onde eu nasci, onde eu vivi, onde estão meus principais, minha família, meus amigos, enfim, a gente tem um olhar assim mais cuidador, focado e conhece mais a realidade ali. Mas eu tenho rodado muito no Distrito Federal, né, ao longo desses anos todos, e os problemas são iguais. Né? Então a gente tem que pensar o DF como um todo, né? E é por isso que a gente se propôs... E atender a demanda de tudo, né? Entender, lógico, eu não posso ser um deputado de Sobradinho. Eu tenho que ser um deputado... Porque acaba ficando desequilibrado, né, Ricardo? Você tem que olhar o todo, né? O todo. A gente tem pessoas precisando do poder público em todos os cantos do Distrito Federal. E a gente vai fazer isso, vai olhar o DF como um todo. E esse olhar cabe em alguma das suas bandeiras. Por exemplo, o esporte, finalmente vamos falar desse esporte, aí que eu estou numa curiosidade danada. Quando você fala de esporte, você não vai aplicar só em Sobradinho, mas em todo o Distrito Federal. Mas e essa sua paixão pelo esporte veio onde? Você jogava futebol? Como é que foi essa história aí na sua vida? Olha, essa história é muito bonita, porque assim, como eu falei, meu pai, taxista, minha mãe dona de casa, criar 12 filhos, não é fácil. Então meu pai, muito inteligentemente, como ele não tinha muito tempo de ficar ali com a gente, vai jogar bola. E a gente acabou que os 8 irmãos, homens, foram pro esporte. E aí assim, eu vi como o esporte, no caso ali o futebol, mas todas as outras modalidades são, como ele inclui a gente, como ele socializa a gente, como ele é um processo de inclusão social mesmo. Então eu senti, assim, desde aí que eu vi como era importante. E até hoje eu milito nesse segmento. Recentemente eu assumi o Sobradinho Esporte Clube. E eu quero, evidentemente, já venho trabalhando, e se eu chegar na Câmara, dar uma atenção especial, porque é um instrumento poderoso. Ricardo, e chegamos ao final, você quer deixar uma mensagem? Por fim, eu quero agradecer vocês, né, pela oportunidade, parabenizar pelo programa, que a gente tem ouvido muita gente falando bem, né, é um programa que acaba que cumprindo um papel muito importante na nossa sociedade, né, aqui na comunidade, na nossa cidade. E eu agradeço a oportunidade de estar me apresentando para o povo do Distrito Federal. E sou muito grato e fico muito feliz pela oportunidade que vocês me deram. Ricardo, eu e o Alex Dias que te agradecemos. A gente recebe muito e-mail, viu, de internauta lá de Sobradinho, e falando coisas bacanas de Sobradinho e com muito projeto bacana que está rolando lá. Mas em todo o Distrito Federal também, esperamos que você tenha aí muito sucesso aí nesse seu novo projeto aí. Obrigado. A gente deseja que as pessoas boas estejam no lugares certos, né? Então a gente volta no próximo programa com muito mais novidade para você. Fique ligado, no próximo domingo, sempre às 1h30 da tarde, na sua TV Brasília, canal 6.